A hora que... Boa noite! Estamos numa configuração diferente hoje. Eu não sou a Izzy, sou o Cauê Jucá, e estamos aqui num episódio muito especial, um episódio diferente, onde a entrevistada vai ser nada mais, nada menos que a dona Izzy Patrícia. De novo, outra vez. Até porque é um assunto que pediram já faz tempo, né, da gente falar sobre zumbido. E é algo que eu amo estudar e trabalhar e fazer o diagnóstico também. Então, vou adorar também falar sobre esse assunto. Que bom. Então, hoje a gente vai falar sobre o zumbido. Quem aí de casa tem esse problema, né? Duvido alguém não ter ou alguém não conhecer. Só perguntar, inclusive. Eu duvido não ter alguém para falar que sim, tem um barulhinho estranho no meu ouvido. E a gente vive numa região onde as pessoas adoram ouvir música, né? verdade. É cultural. É, E a gente sabe que estar em isso... ambientes ruidosos, é isso mesmo. Então, mais à frente a gente vai falar sobre isso também, né? Vamos conversar. Vamos. Não tá dentro do roteiro que ela tinha me passado. Já fica aqui a informação. A edição em preto e branco, aguardem. Mas nós vamos tentar abordar o máximo de assuntos possíveis nesse episódio para que vocês possam ficar cientes desse problema, como é que a gente pode dizer? Desse sintoma. Que pode ter várias causas diferentes, mas é um Sim. sintoma importante e presente, né? E muitas pessoas, eu diria assim, por exemplo, no Brasil, 30 milhões de pessoas sofrem com zumbido ou uma alteração auditiva. Então, é muito frequente, a gente precisa entender mais o porquê que esse zumbido acontece, né? E quais são as principais causas também. Perfeito. Então, Vai me vamos começar? apresentar? Ah, Eu você quer estou que eu aqui apresente? desse lado. Irei apresentar, então, a nossa convidada no dia de hoje. Cadê a sua formação? Não peguei a sua formação. Tá vendo só? É? Olha Não lá, fiz o ele trabalho que de faz casa, a edição viu? e fala assim, manda uma foto e o currículo do nosso convidado. Eu estou aqui desse lado. Vocês perceberam que a configuração tá diferente mesmo? Ele tá lá no lugar do host e eu estou aqui no lugar do entrevistado. Eu quero ser apresentada. Inclusive, eu quero que o detetive também fale sobre mim. O detetive não fez essa busca, mas a gente sabe um pouco sobre ela. Não. Mas primeiro eu quero que você fale sobre a sua formação. Sim, sim. Bom, sou fonoaudióloga, me formei em 2005 na UNAMA. Em 2006 eu já estava em São Paulo fazendo especialização na PUC de São Paulo em audiologia. Logo depois eu fiz um mestrado no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mas principalmente ligado ao grupo de implante coclear. E vários cursos e também na docência, também coordenei pós-graduação, né, na FINAMA, tudo dentro da área da audiologia, que é a minha paixão. A única área da audiologia que eu não trabalho é a Vecto, que a gente conversou com a Rafa alguns episódios ali atrás, porque de fato é algo que é uma outra especialidade dentro da audiologia que você realmente precisa entender muito bem sobre esse diagnóstico. Assim como o implante coclear, como o aparelho auditivo, a gente sabe a dedicação e a paixão que a gente precisa ter. E o zumbido, eu fiz um curso recente com a doutora Tani Sanches, que é uma das pioneiras e maiores especialistas e que levantam a bandeira, né, do tratamento e para falar sobre, né, o zumbido, o quanto é importante a gente entender mais sobre ele. Então, não é à toa que muita gente já pediu para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. É porque, de fato, a gente tem certeza que muitas pessoas sofrem com esse zumbido. Pode ser de forma que não venha a alterar a sua qualidade de vida no dia a dia, uma percepção vez ou outra, o que muitas vezes pode ser considerada normal. Porém, em alguns casos, ela pode sim mudar a tua qualidade de vida. E aí a gente precisa realmente entender, né, o que fazer, quem procurar. Então, eu acho que vai ser muito legal a gente desmistificar e levar mais informação, que é o que a gente ama fazer aqui no nosso podcast, né? Acerca, aí, ó lá, do desenvolvimento auditivo, né? Porque envolve, 90% das vezes envolve a audição, o zumbido. Então, eu acho que vai ser importantíssimo. E a gente já
pode pedir aí para compartilhar esse episódio, curtir, comentar. Exatamente. Mas antes disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe por que tu escolheu a fonoaudiologia, né? Sim, eu já contei Já em contou, algum dos já episódios contou, aqui, exatamente. verdade. Mas por que a audiologia em si? Então, eu entrei pela fono completamente, né, voltada para fala, para comunicação. E eu entendi depois que essa comunicação, essa fala, o desenvolvimento de fala, de linguagem, o cognitivo, ele precisa de uma audição, de um sistema auditivo 100% funcionante, bem, para que leve a maior estimulação que o cérebro recebe até os 3 anos de idade, para que esse desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de linguagem, que é o aprendizado, o desenvolvimento de fala e da maior comunicação que nos diferencia enquanto seres humanos, que é exatamente a fala, ela precisa da audição. Sem a audição, não vai ter esse desenvolvimento. Então, eu me apaixonei pela audiologia justamente por ter esse entendimento de como é que tudo isso acontece, né? Então, pensando que a comunicação ela precisa nascer dali, do meu sistema auditivo, íntegro, bem, saudável, eu tenho que partir do princípio de diagnosticar e reabilitar um paciente para que ele chegue nessa melhor comunicação lá na frente. Então, eu acho que foi esse meu entendimento ali na faculdade, né, que eu fui para audiologia. Mas eu lembro de diversos professores meus. Inclusive, eu vou trazer uma aqui que é a professora Andréa Carla, que é maravilhosa, né, de psicomotricidade. Eu lembro assim que ela é magnífica em linguagem, em psicomotricidade, nesse desenvolvimento do movimento, da coordenação motora da criança. E assim, eu era 10 na matéria dela, porque realmente ela é cativante, além dela ser uma excelente profissional, né, de admirar, ela foi uma das pessoas que me olhou e falou assim: eu não acredito que você vai para audiologia. Como que você pode fazer isso com a linguagem, né? Porque ambas eu falo que não andam só, né? Elas estão atreladas. Então, por mais que eu seja especialista e da área da audiologia, eu sempre estou falando também sobre o desenvolvimento de fala, sobre o desenvolvimento de linguagem. Inclusive, né, tenho alguns pacientes até específicos, né, do desenvolvimento de fala e linguagem. Então, é tudo atrelado, né? Eu só preciso que esse desenvolvimento seja da melhor forma possível para que essa comunicação seja também a mais ampla que um ser humano possa alcançar. Entendi, perfeito. Mas eu vou apresentar para vocês, então, a convidada de hoje, a dona Izzy Patrícia. Não fez o. Não fiz. Não fez o Não detetive. fiz Eu a queria pesquisa. chorar aqui, ficar emotiva. Ai, ele adivinhou tudo. Mas todo mundo vê ela aqui como host, né? Verdade. Ou lá dentro da clínica. Alguns conhecem ela como uma excelente amiga. Também. Não é. Alguns, são muitos. E é uma coisa que ela cultiva muito, a amizade. É algo fundamental, importante para ela. E eu tenho esse prazer de tê-la como amiga. Já levei uns puxões de orelha dela. Claro, amigo é para isso. Com certeza. Uma esportista de primeira. Olha lá, tô com o ombro doendo aqui, do tênis. Extremamente competitiva. Não é? Imagina, imagina. Sempre foi. Eu acho que a competitividade ela tem que ter uma dose certa, né? Você não pode extrapolar, mas também você não pode ter a falta dela, porque a competitividade também ela te impulsiona a melhorar, né? A fazer o teu melhor. Então, eu falo de competitividade nesse bom sentido, no esporte e na vida. Né? Que eu acho que é igual à ambição. Você não precisa ter a falta de ambição te faz estagnar. E você ter ambição de chegar em algum lugar, de conquistar alguma coisa, você precisa ter. Mas sem a falta de ética, sendo o melhor ser humano possível, né? Tratando todo mundo, não só os seus colegas, né? A tua equipe da melhor forma possível. E quem é da minha equipe sabe disso. Né, que eu falo que a empresa ela não é minha, né, ela é nossa, para que todo mundo caminhe junto da melhor forma possível. Então, eu acho que é isso. Não pode faltar a competitividade na sua vida, não pode faltar a ambição, mas você não pode
permitir que ela extrapole a um nível de falta de ética, a um nível de falta de consideração e respeito, né? Então, sim, eu sou muito competitiva, no bom sentido. É o que me impulsiona a melhorar, ficar com o ombro aqui doído. É a filha da Dona Carmen, do seu Valdemir, né? Mamãe do Mamãe de Joca, quem? mamãe do Joca e da Maju, E da Maju. e esposa do Zé Carlos. Que já esteve aqui Que já também, o esteve aqui episódio com a que eu gente. fiquei muito nervosa, inclusive, apresentando, maravilhoso, verdade. Essa é a Isa Patrícia. Muito bom, é verdade, amigo. E qual foi o episódio que a gente falou assim, se apresente de uma forma que você não fale o que você faz, né? Quem é a Izzy Patrícia sem dizer o que a Izzy Patrícia faz? Acho que foi no né? episódio do Dia das Mães, do ano passado. Foi mais recente também, a gente falou disso. Mas é isso, é porque é muito difícil a gente também se apresentar sem falar, eu sou fonoaudióloga, né? Porque é a minha paixão, de fato. A maternidade, ela é o meu presente de Deus, minha Nossa Senhora. Eu sou outra pessoa, outra mulher na vida, né? E eu agradeço todos os dias pelo presente de ser mamãe do João e da Maju, e principalmente por ter ao meu lado o melhor companheiro e amigo que eu poderia ter nessa vida, que é o José Carlos, que nós já estamos juntos há quase 20 anos, né? E agradeço a Deus também por esse homem incrível ao meu lado e que a gente forma essa família incrível também, que é um presente Bela de família. Deus. Então, não tem um dia que eu não acorde agradecendo realmente por essa dádiva. Que bom. Amém. Mas vamos, Vamos. porque senão a gente vai ficar Viu? aqui Ela queria se falando. emocionar. Ela se emocionou. É difícil isso acontecer, gente. Muito difícil acontecer isso. Mas antes Só da que gente não. iniciar, a gente precisa agradecer os nossos Verdade. patrocinadores. Quem são né? os Quem patrocinadores? são nossos patrocinadores? Vamos lá, Rodrigo. Coloca aqui. Clínica Audionorte Saúde. Né? Quem é a Clínica Quem é a Audionorte? Clínica Audionorte, Cauê? A maior e melhor clínica em reabilitação auditiva do estado do Pará. Olha só, e de diagnóstico E de também. diagnóstico também. Então, lá na Clínica Audionorte Saúde, você encontra otorrinolaringologia, fonoaudiologia, exames, né? Desde o diagnóstico à reabilitação auditiva. A gente já trouxe. Eu acho que todo mundo da equipe já veio falar um pouquinho da sua expertise, porque dentro da fonoaudiologia a gente tem diversas áreas. Então, tem a da tontura, a Rafaela já veio aqui, conversou com a gente, já trouxe tantos dados importantes sobre a tontura. Lá tem não só o diagnóstico, quanto ela fazendo a reabilitação também. Eu fico no diagnóstico audiológico, na reabilitação auditiva. Doutora Juliane já esteve aqui também falando também da reabilitação através do aparelho auditivo e alguns cuidados que a gente precisa ter também através dessa reabilitação. Muito legal esse episódio, já volta também para entender mais sobre isso, né? A gente também tem terapia de cabine, o diagnóstico do processamento auditivo central, quanto que está alterado, quanto que tem um transtorno associado aí. Doutora Neiruna Guedes já veio aqui também com a gente, muito legal. A Ana Carolina já veio aqui também para falar sobre a reabilitação auditiva, depois que você adapta um aparelho auditivo, depois que você coloca um implante coclear, né? Como é a fase dessa reabilitação, da terapia de reabilitação auditiva. Fantástico também a gente já trouxe aqui. Eu fico muito feliz, né, com essa equipe que a gente tem hoje para oferecer lá dentro da Audionorte para os nossos pacientes. Aceitando alguns planos de saúde, como a Unimed, CACI, né? Então, assim, muito legal. A Intermédica também, é verdade. Então, muito feliz, né, hoje com o caminhar e o crescimento da Audionorte. E a gente também tem o Eric, né? Que trabalha no... Eric. Vou trazer o Eric aqui também para falar, viu? De verdade. Para falar sobre o diferencial que a Audionorte tem sobre o laboratório, né? Sim. O laboratório de prótese auditiva. Então, o Eric não só conserta, avalia, faz a manutenção nos aparelhos auditivos dos nossos pacientes, ou dos pacientes usuários de aparelho auditivo, de qualquer marca até, inclusive, mas também de equipamentos audiológicos. Isso é um diferencial muito grande. Então, você, fonoaudiólogo, audiologista, né, nosso colega, se você tiver, né, algum equipamento audiológico, seja audiômetro, imitanciômetro, emissões autoacústicas, qualquer equipamento que parou de funcionar ou, de repente, precisa de uma avaliação técnica, o Eric já está, sensacional
entendendo muito desses equipamentos, porque ele tem estudado muito, a gente tem visto cursos, ele já foi para Campinas, para São Paulo 2 vezes, né? Já fez alguns... Eu ia falar justamente isso. Não só é uma habilidade que o Eric tem, né, de buscar esse conhecimento, mas a gente investe muito no Eric, né? Verdade. Para que ele possa cada vez mais se atualizar Com e certeza. entender mais, não é? Ele tem a expertise já e a gente está realmente dando conhecimento a ele, né, através desses cursos. Então, Eric, parabéns pelo trabalho diferenciado, né, que você já faz aí dentro da Audionorte. E convido realmente os colegas fonoaudiólogos e os pacientes de aparelho auditivo que estejam aí precisando de uma avaliação, de uma manutenção, pode levar lá para o Eric, que se ele conseguir, né, com certeza ele vai já te dar esse retorno aí dessa avaliação dele, sem dúvida. Perfeito. E o nosso outro patrocinador? Clínica Poligastro. Gente, maravilhosa demais essa clínica. Cauê, além de todas as especialidades, né, fora a endoscopia, a colonoscopia, que realmente, assim, a expertise, né, da Poligastro começou com essa especialidade, são os 2 sócios que são endoscopistas, né, dos melhores aqui, ambos aqui de Belém, na região norte, eu falo, né, atualmente um dos diretores, né, que é o Dr. José Carlos Pardal, ele é presidente da SOBED, né, que é a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Então, assim, é fantástico ver o quanto ele se dedica, o quanto ele é estudioso. Ele, como o Dr. Rafael Negrão também, que são, né, os 2 sócios, eles são incansáveis em procurar realmente estudar, se reciclar. Eles são incansáveis em ver o que mais a empresa precisa para crescer, né? O que mais a empresa precisa em tecnologia, o que mais eu posso oferecer para o meu paciente em termos de profissionalismo, de segurança, desse melhor atendimento, né? E eles são incansáveis em estar estudando, né? Buscando cada vez mais conhecimento, né? Numa área em que eu sei que eles já são especialistas. Então, é fantástico ver esse crescimento, não só o crescimento físico da Poligastro, porque já está com uma estrutura gigante para oferecer ali na Almirante Barroso com a Vileta, né? Já pegou ali a Almirante Barroso, já dobrou ali a Vileta e crescendo cada vez mais em estrutura física para oferecer maior conforto, né? Já é uma clínica completamente diferenciada em termos de estrutura física, mas o quadro clínico, né? Que eles estão sempre também vendo o que mais de especialidades se pode colocar lá dentro para que dê realmente ao paciente, que hoje em dia a gente sabe tão corrido, né? Então, em um só lugar, você conseguir todas as especialidades que você precisa e até exames, né, como ultrassom, tomografia computadorizada. Uma praticamente completa, exatamente. Né? Então, assim, é fantástico ter eles como nosso principal parceiro aqui, né, do nosso podcast, de ver eles também acreditando nesse nosso projeto e saber que realmente de falar com muito orgulho, né, de tudo que eles conquistaram e o tanto que eles cresceram e o quanto a clínica deles é realmente diferenciada. Então, só meus parabéns e um agradecimento especial, né, por essa parceria que já vem de tempos. Né? Exatamente. Perfeito. Então, dadas Na as próxima é o senhor que vai apresentações... apresentar, tá? Perfeito. Apresento. Eu estava duvidando se eu ia apresentar, se eu estou fazendo direitinho. Depois vocês me avaliam aí, como é que foi. Mas dadas as apresentações, vamos para o assunto? Bora. Bora. Eu trouxe até coisinha aqui, ó, para mostrar para todo mundo, para ilustrar melhor ainda. Perfeito. Adoro. Mas eu acho que para que a gente possa entender o que é o zumbido, acho que essa é a pergunta inicial, né? O que é o zumbido e por que ele acontece? Maravilha. Antes da gente realmente ir direto para a definição do que é o zumbido, eu acho que o melhor de tudo é que as pessoas entendam como que funciona o nosso ouvido. Porque a gente entendendo como funciona o ouvido, talvez fique mais fácil quando eu explicar a definição dele. Então, por exemplo, aqui eu trouxe, né, essa nossa maquetezinha aqui do ouvido. Então, imagina assim, que é um trem e que tem estações esse trem, né? E esse trem, ele não pode encontrar falhas nessas estações, porque senão esse trem para, esse trem demora para chegar, ou esse trem não, né? Ele tem que vir sempre muito consistente, direitinho, o trilho não pode estar
virado, não é verdade? Se a gente for Sim. pensar para ser mais seguro, para esse trem chegar ao seu destino final da melhor forma possível, ele tem que estar com tudo bonitinho, funcionando muito bem. E é isso, o nosso ouvido, ele funciona em estações, porque ele é dividido em 3 partes. Então, nós temos a orelha externa, nós temos a orelha média e nós temos a orelha interna. Então, imagine esse trem vindo aqui como as ondas sonoras que entram nesse ouvido. E aí aqui tem ó, a orelha externa, que é o pavilhão auditivo, o conduto auditivo até chegar aqui na membrana timpânica. E aí nós vamos para outra estação desse trem, que é a orelha média, que aí já envolve desde a membrana, tuba auditiva, tem uns ossículos que são os menores ossinhos do nosso corpo, né? A bigorna, martelo, bigorna e estribo, né? Então nós já temos esses 3 ossinhos até chegar aqui na nossa orelha interna, que é aqui, olha, o nosso labirinto, que é o no nosso equilíbrio, a nossa cóclea, que é onde tem as nossas células sensoriais, que é o que dá realmente ali a nossa audição, a percepção auditiva, e é o que transforma essa onda sonora, que ainda é acústica, mecânica, em impulsos elétricos, para eles irem aqui estimular o nosso nervo auditivo. Até ir para o nosso cérebro, para ele ser interpretado como um som. Então, Cauê, você de memória, se você fechar os seus olhos, uma porta bater, um cachorro latir ou um bebê chorar, você sabe exatamente quem é quem. Porque mesmo você de olhos fechados, você tem esse som e você já aprendeu, você tem ele de memória, o teu cérebro já interpreta, o teu cérebro já sabe o que é aquele som e ele já vai te dizer, foi um bebê que chorou, foi uma porta que bateu, é a chuva caindo lá fora. Então são sons que você aprendeu a reconhecer. E aonde você estiver, seja aqui ou em qualquer lugar do mundo, e acontecer esses sons, você vai identificá-los. Porque o cachorro latir, a porta bater, a chuva cair, o bebê chorar, ele vai ser praticamente o mesmo som e identificável e reconhecível pelo teu cérebro aonde quer que você vá. Então, nisso daqui, quando acontece um som, ele é gerado aqui fora, tem uma fonte sonora. Então, se esse bebê chorou, ele é uma fonte sonora que vai entrar aqui como uma onda sonora e vai fazer tudo isso, vibrar membrana, vibrar os ossinhos, enviar essa informação aqui para essas células sensoriais que vão decodificar, transformar em impulsos elétricos para estimular esse nervo auditivo para o meu cérebro interpretar. Só que o zumbido, quando ele acontece, ele é um sintoma, ele não é a causa dele, ele é um sintoma de diversas possibilidades. Só que ele é um sintoma principalmente de algo que acontece aqui nessa transformação elétrica, quando acontece essa transformação do acústico para o elétrico, de estimular, é como se o meu cérebro interpretasse esse som, só que não tem nada, nenhuma fonte sonora acontecendo aqui. Então, é um som que o meu cérebro interpretou por algum motivo, mas não foi gerado aqui fora. Então, aconteceu alguma coisa aqui, ou não, ou é outra causa, mas o meu cérebro interpretou aquilo como um som. Só que para você ver como não é um som gerado aqui fora, que eu não sei nem te explicar direito como é esse som. Porque como ele não existe, é algo que eu tento comparar com o que eu já tenho de conhecimento, de memória prévia, para tentar chegar o mais perto possível da descrição de como seria o meu zumbido. Então, algumas pessoas falam, olha, ele parece um apito, ele parece um chiado, ele parece uma panela de pressão, ele parece um barulho de chuva, né? Então, as pessoas procuram tentar identificar ou aproximar o seu zumbido com algo que você já tem de memória. Mas como ele não foi gerado aqui fora, é algo que realmente o meu cérebro interpretou como um som, porque a nossa orelha ela não dorme, ela é ativa o tempo inteiro. Até quando você está dormindo, o seu ouvido está o tempo todo em alerta recebendo estimulações. Né? Então, meu cérebro interpretou algum som, mas esse som não aconteceu aqui. Então, por definição, o zumbido é isso. É um som que acontece, né, ou de um lado ou do outro, ou parece que no meio da cabeça, mas não é um som gerado aqui fora, não tem uma fonte sonora aqui fora. Então, em algumas definições, você vai encontrar, parece assim que é um som fantasma, né? Um som fantasma, porque justamente não é algo que é gerado aqui fora, é algo que o seu cérebro identificou como um som.
certo? Então, essa é a definição de zumbido. Agora, você me perguntou também as causas, Sim. né? Então, as causas, Cauê, elas são diversas. E eu vou citar algumas delas aqui, as principais até, inclusive. Então, por exemplo, nessa linha do trem aqui que eu falei, né? Nessas estações aqui, tudo tá lindo, funcionando muito bem. Só que imagina se eu tenho uma rolha de cera. Uma rolha de cera mesmo aqui, tá tampando. Então, o meu som, minha onda sonora que ia passar por aqui, ela vai encontrar um impeditivo. Tem uma rolha de cera aqui que vai fazer com que esse som, ele perca a intensidade, né? Então, isso daqui já é um impeditivo de tudo isso daqui funcionar bem. Se eu tenho uma otite, uma infecção de orelha média, uma perfuração de membrana timpânica, então se eu tenho algum probleminha aqui, uma otosclerose, que é uma afecção dos ossinhos, quando eles encontram uma ossificação exagerada, e muitas vezes é hereditária e causa uma perda de audição progressiva. Então, eu vou ter um impeditivo aqui desse som. Esse som que vai tentar entrar numa intensidade, ele vai perder força, ele vai perder intensidade, ele vai perder qualidade. Então, nisso tudo aqui, o meu interpretar aqui, ele também já ficou bagunçado. O meu trem parou aqui, o meu trem não passou de forma correta aqui, e ele também não vai entrar organizado aqui. Também pode ser uma das causas do zumbido. Agora, aonde mais acontece as causas é na orelha interna. Então, quando eu tenho algum probleminha, alguma alteração, ou seja, no meu labirinto, meus cristais não estão aqui dentro do lugar, não está organizado, se eu tenho uma perda de audição sensorial, se as minhas células auditivas que estão aqui dentro, elas morreram por algum motivo, eu também não vou transformar essa onda acústica em onda elétrica para estimular esse meu nervo auditivo de forma organizada também. Então, a perda de audição é uma das principais causas do zumbido. E não necessariamente uma perda de audição grande, uma perda de audição já de anos, algo que já vem progredindo. Perda de audição em qualquer nível, qualquer grau, qualquer intensidade, às vezes em uma única frequência, pode causar o zumbido. Quando você se expõe a ruídos intensos, você vai para uma festa e você fica do lado da caixa de som. Quando você chega em casa ou quando você sai dali, você já sente uma sensação de ouvido tampado. Às vezes você nessa noite vai dormir com esse zumbido, porque você está com o ouvido cansado. Ou muitas vezes pode ter acontecido ali um trauma acústico. E esse trauma lesou uma das frequências que deixa essa via organizada, funcionando bem. E aí lá vem uma das principais causas do zumbido, que é a perda sensorial, a perda dessas células auditivas. Então, essa via ela precisa estar organizada. Então, 90% das vezes, Cauê, que acontece o zumbido é por conta de alguma alteração em uma dessas estações que eu acabei de explicar. 90%. Mas claro que tem outras possibilidades também, né? Então tem alterações metabólicas, tem alterações vasculares que precisam ser investigadas. Eu já ia perguntar para ti se existia algum outro motivo assim Sim, para acontecer. com certeza. Só para que as pessoas em casa possam entender, Uhum. o que é uma frequência quando você fala? Porque a gente está Uhum. falando um termo meio técnico, né? Se Uhum. a gente fosse atender uma mãezinha, por exemplo, que o filho estivesse reclamando, ela ia dizer: mas doutora, o que é essa frequência que a senhora fala? Quando a gente faz a audiometria, de fato, muitos pacientes às vezes ficam em dúvida, mas eu tenho certeza que eu ouvi todos os estímulos que você deu aí, né, durante o exame. É para ouvir todos os estímulos. Você não ouvir um dos estímulos, você realmente está com uma surdez muito grande. Então, nosso ouvido ele funciona em frequências, né? Ele capta sons de baixa, média e alta frequência. Então, o ouvido humano ele vai desde 220 Hz até 16.000 Hz. E isso, se você for ver que o 220 é algo muito grave,
né? Então, bom, bom, imagina assim, tipo um tambor batendo, uma frequência muito grave, até algo muito fino, né? Um sino tocando, um violino, sabe? Numa frequência bem fina, bem aguda, né? Então, o nosso ouvido, ele consegue detectar e diferenciar numa música, por exemplo, né? Pacientes que têm ouvido absoluto, por exemplo, ou aqueles que tocam, né, muitos instrumentos ou identificam notas, geralmente cantores ou até músicos, eles sofrem com zumbido. Justamente porque tem estímulos o tempo inteiro. Eles trabalham com aquilo, eles estão o tempo todo fornecendo muitos estímulos e acaba cansando, né? E às vezes lesionando essas células sensoriais também. E principalmente nas frequências, as primeiras frequências, quando é trauma acústico, quando é algo que você está o tempo todo se submetendo a altas intensidades e vai deixando o seu ouvido mais cansado, as primeiras frequências que se perde, porque é a primeira que está aqui recebendo esse som, né, de forma constante, e aí vai deixar essas células cansadas, o teu sistema de proteção cansado, e aí você vai deixar passar muita intensidade por horas no teu dia, são as células de frequências agudas. Então você vai começando a perder a sensibilidade de ouvir, por exemplo, uma campainha tocando da sua casa, um telefone tocando. Aí eu falo para o meu paciente, ó, é mais fácil você ouvir uma batida de porta do que alguém tocar a campainha da sua casa. Você entende que são frequências diferentes? Uma é mais fina e a outra é mais grossa. As últimas, nessa situação que o paciente perde a sensibilidade, são as frequências graves. Então, é mais fácil eles ouvirem uma voz masculina do que uma voz feminina, às vezes muito fina. E acaba que faz essa comunicação ter muitas falhas, né? Mas as primeiras que se perde, pensando aí no envelhecimento natural do organismo, medicamentos que você toma ao longo da sua vida, né? Alterações realmente metabólicas ou a perda de audição induzida por ruídos são as frequências altas. Eu lembro que eu fui acompanhar você uma vez não é uma palestra, mas você foi dar uma aula para as turmas iniciais de fonoaudiologia, Na né? UNAMA, né? Na UNAMA, exatamente. E lá você passou um vídeo muito interessante, Sim, né? Falando verdade. das frequências. Uhum. E se você tiver curiosidade, você pode pesquisar esse vídeo no Tem no YouTube, YouTube, é né? verdade. Em que você conseguia ouvir diversas frequências, né? E quanto Exatamente. mais idade você vai tendo, menor é A gente que é de Belém, uma curiosidade. Olha que legal. Na época da minha adolescência, o shopping que bombava aqui, que a gente até saía na sexta-feira. Na sexta-feira era lei, assim, a gente saía do colégio, ia almoçar e ia pro shopping, que era o Pátio Belém. E a praça de alimentação virava um furdúncio. Era de gente de todas as escolas, né, com seu uniforme ali, e ficava uma aglomeração de adolescente naquela praça de alimentação. E perto da praça de alimentação tinham várias lojas ainda, e esses lojistas começaram a falar que estava atrapalhando as vendas. Porque dificilmente alguém que ia, por exemplo, numa loja que estava lá perto da praça de alimentação, cheio de adolescente na frente da loja, na hora que a pessoa subia a escada, que olhava aquele bando de adolescente que realmente lotava, eles voltavam, davam meia volta. E esses lojistas começaram a falar que tava atrapalhando as vendas. Teve um deles, que foi até na época, matéria de jornal e tudo, ele colocou, Cauê, um radinho que colocava uma frequência que adultos e idosos não ouviam. Mas os adolescentes ouviam, que era uma frequência muito fina e irritante. Então, ninguém conseguia ficar na frente daquela loja, porque a gente ficava ouvindo aquele som irritante o tempo todo. Então, começava a dispersar, olha só, começava a dispersar crianças e adolescentes para longe daquela loja. Olha que inteligente. Eu nem imaginava que eu ia estudar isso, que eu ia, entendeu? Sim. Que eu ia. Mas lembrei disso na época que eu comecei, claro, em física acústica, na época da faculdade ainda, a entender melhor como que funcionava o nosso ouvido. Porque no envelhecimento natural, não é que a gente vá fatalmente envelhecer com perda de audição, a não ser que esteja, né, uma predisposição genética, hereditária, sua mãe, sua avó teve, muito possivelmente você carrega essa genética de que quando chegar numa certa idade você vai ter a perda de audição.
E vários outros fatores também, né? Você se expôs muito a ruídos, você usava muito fone de ouvido, enfim, medicamentos, né? Você se expôs demais àquilo e você provavelmente vai ter a perda de audição. Mas se for só pelo envelhecimento natural, de fato, esse teste que eu fiz lá na UNAMA mostrava que o nosso ouvido ele vai perdendo a capacidade de ouvir esses sons muito finos, porque de fato essas células auditivas elas vão envelhecer também, elas vão envelhecendo e vão morrendo. Então, o adolescente, ele ouve ainda algumas frequências dentro do exame normal, muito mais do que, claro, o limiar dele é muito melhor do que, claro, um adulto e um idoso. Esse é o natural, né, acontecer. Mas fica aí essa curiosidade da época que eu era adolescente até, que nem entendia e nem sabia, né, como funcionava o nosso ouvido. Mas olha só que inteligentíssimo, de verdade, foi esse lojista que colocou essa caixinha que dispersava os adolescentes da frente da loja dele para que abrisse caminho, claro, pro público, né, pro cliente dele. Sim. Muito bom. E, Paty, voltando pro zumbido em si, como é que ele muda a qualidade de vida das pessoas? Ele altera, sim? Ele pode interferir, por exemplo, no sono, na concentração? Sim, com certeza. Sabe o que é mais alarmante e interessante, Cauê? É que um dado recente da Organização Mundial de Saúde fala que 20% da população mundial sofre com uma alteração auditiva ou com zumbido. Só no Brasil, como eu citei, 30 milhões de pessoas sofrem, né, ou referem ter zumbido. Dentro desse dado estatístico, 80% dessa população não se incomoda com o zumbido, sente o zumbido, tem consciência dele, percebe o seu zumbido, mas não tem incômodo. Ou seja, não me incomodo, durmo bem, percebo em alguns momentos, quando eu saio, vou para uma festa, volto, né? E aí eu saio de lá, realmente eu fiquei mais perto da caixa de som, então estava muito alto. A nossa percepção em relação a festas também vai mudando. E pode colocar que você está envelhecendo. E antes a sua tolerância para ambientes muito altos, intensos, era uma. Você aguentava ficar ali na frente do palco, perto da caixa de som, perto do cantor, né, e ficava ali horas. Hoje em dia, a gente começa a reclamar um pouco mais. De tipo, meu Deus, não tá um pouco alto? A gente não tá nem conseguindo conversar? A gente não tá... Porque tá alto, eu já tô aqui... A tua sensibilidade muda mesmo. Porque tem a ver com isso, com esse envelhecimento natural da tua percepção auditiva, ela vai mudando, né? Então, o paciente que tem a consciência do zumbido, mas ele não se incomoda, é a maioria. Graças a Deus, 80% deles. Só que 15%, além de ter a consciência, acaba mudando a qualidade de vida. Não tem mais concentração, foco, a produtividade diminui, a qualidade do teu sono, que é o que vai te, né? A gente já sabe o quanto é importante a gente dormir bem, já falamos em diversos episódios com diversos profissionais, até de áreas diferentes, para falar sobre o sono, a qualidade do sono, o quanto isso importa para a nossa qualidade de vida. E é uma das primeiras coisas que o paciente perde. Ele não consegue adormecer porque ele está ali prestando atenção naquele zumbido, né? E isso acaba tirando realmente a qualidade do sono. Ele dorme muito tarde, ele consegue dormir muito tarde. Então, acaba alterando, né, a qualidade de vida. E, principalmente, tira a possibilidade de uma concentração, de um aprendizado, né? Não só o foco para o teu trabalho, mas um estudo, falando de pacientes mais jovens, né, para se concentrar na sala de aula, ou mesmo manter uma comunicação eficaz, começa a alterar algumas coisinhas aí. E é um impacto que pode reverberar no psicológico da pessoa, né? Sem dúvida nenhuma. A pessoa vai ficar fadigada, vai causar irritabilidade na pessoa, né? Exatamente. Então, se você já está nesse 15% de que você está completamente irritado, irritadiço, já começa a pensar em se isolar um pouquinho mais, porque a tua comunicação já não vai ser mais eficaz, você está com sono, você
não tem mais essa comunicação proativa, porque você está ali focando mais no zumbido do que as outras situações, as outras fontes sonoras, né, que tem em tua volta. Então, quando você acaba tendo essa má qualidade de vida, você já está aí numa situação que você precisa procurar ajuda o quanto antes. Mas ainda existe pior, 5%, né, que faltou aí, 5% dessa nossa população, para dar os 100%, esse 5% já é incapacitante. Então, quando chega a ser incapacitante, que é aquele paciente que não consegue mais dormir, que não consegue mais trabalhar, que pede para sair do trabalho, pede demissão, que não consegue mais frequentar uma faculdade ou uma escola, então que ele está te limitando mesmo, aí já é até um grupo multidisciplinar para atender esse paciente, né? Porque chega em alguns extremos, Cauê, que esse paciente ele pensa em suicídio, né? Já aconteceu, né? De eu atender pacientes que a gente não pode nem deixar o paciente sair do teu consultório, naquela situação em que ele está. Porque é grave, é alarmante, a gente precisa de ajuda de psiquiatra, de psicólogos, não só do ponto-chave, que é o otorrino e o fonoaudiólogo, né? Que geralmente é o que inicia o tratamento desse paciente, mas que a gente vai precisar de ajuda de outras áreas também, principalmente em se tratar aí do psique do paciente. Então, 5% é incapacitante. Então, que bom que 80% dos que percebem um zumbido, eles não alteram a tua qualidade de vida e você convive bem com ele. Mas em algum momento que você está começando a perceber mais, a dar mais atenção ao teu zumbido, esse é o principal alerta de que você precisa procurar ajuda. Já está saindo daquilo que é considerado normal para algo que realmente pode afetar a tua qualidade de vida. Então, quanto antes você procurar, melhor. Isso me faz pensar que o zumbido ele acontece somente no ouvido? Ou ele pode acontecer em outras regiões? Perfeito. Então, 90% das vezes ele acontece porque uma dessas estações aqui deu algum problema, ou a perda de audição, ou algumas doenças do labirinto, ou até aquelas otites que eu falei. Uhum. Então, em algum momento dessa estação aqui de trem que tem que funcionar bem direitinho, tá parando esse trem, tá fazendo com que ele não ande de forma organizada, de forma correta, e aí pode ser uma das principais causas do zumbido. 90% das vezes que acontece é por conta de uma alteração auditiva ou nessa via auditiva. Mas existem sim outras possibilidades, como alterações metabólicas, né? Colesterol alto, a glicemia alta, triglicérides alto, falta de zinco, por exemplo, na nossa orelha interna é onde tem mais concentração de zinco. A falta dele também pode levar a uma falta de organização dessas células na hora de transformar aquele som acústico em estímulos elétricos para estimular esse nervo auditivo. O zinco faz parte disso tudo também. E olha só, né? Então, tem outras possibilidades, mas você vê que ainda assim está ligado com a minha orelha interna, mesmo sendo a falta do zinco, mesmo sendo questões do colesterol tá alto, exageros de cafeína, de chocolate, né, que são estimulantes dessa minha orelha interna, desorganizam tudo isso. Então você vê que ainda é ligado aqui. Mas existe 10% que não está ligado aqui, que não é do ouvido, que não faz parte do ouvido. Como, por exemplo, se o seu zumbido como eu falei, o paciente ele tenta te comparar com algo que ele tem de aprendizado, de memória, né? Parece um apito, parece uma cachoeira, parece uma panela de pressão. Então ele vai começando a comparar aquele som que ele ouve com algo que ele tem de memória, de aprendizado. Quando esse paciente fala assim, olha, ele parece a batida do meu coração, tum, 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 e parece que é na frequência do meu coração até, inclusive. Se eu corro na esteira e ele e o meu coração bate mais acelerado, parece que ele bate mais acelerado também. Ou seja, melhor investigar questões que realmente podem ser de vasos sanguíneos, né? E aí a avaliação ela precisa ser um pouquinho mais criteriosa, porque realmente pode não ser nada relacionado ao ouvido. Tá. Outro também, nós temos muitos músculos que passam bem pertinho do nosso ouvido. Então, os músculos do pescoço, músculos da face.
E às vezes alterações nesse músculo que está tão perto dessa área aqui também me dá uma falsa sensação de que eu tô com um zumbido, porque eu não consigo reconhecer que som é esse. Não é? E não é uma fonte sonora que está aqui. As outras pessoas vão continuar não ouvindo. Se eu te falar, tá ouvindo um apito? Aí você vai parar e falar assim, não, poxa, então sou eu que estou ouvindo. Então, quando eu começo a ouvir, outra pessoa realmente não vai ouvir também. Então, não tem fonte sonora e ele acaba achando que é um ouvido. Mas você vê que muitas vezes não é daqui. E também parece com... Ele não consegue descrever, ele parece também que é uma batida de coração ou é algo que é mais rápido, sabe, mais acelerado. E também quando você está em situações que você está fazendo um exercício físico, ele também fica mais tenso e pode realmente piorar. Então, quando tem essa mudança muito vista pelo paciente ou entendida por ele, pode também te mostrar que não é algo dali. Não é algo da nossa orelha. Sim. Tem uma outra articulação aqui, que é chamada articulação temporomandibular, que é muito perto do nosso canal auditivo. Essa articulação aqui pode ser uma alteração, um desgaste desse disco que faz a nossa mandíbula abrir e fechar. E aí ele começa a ficar mais ruidoso. Na hora de mastigar, na hora de falar, na hora que eu tô aqui, ó, falando, eu tô mexendo essa articulação. Então, se eu tenho um desgaste desse discozinho que fica aqui, que é uma cápsula que protege esses dois ossinhos, ele começa a roçar e fazer um barulhinho também. Também não é do ouvido, né? É algo que é muito próximo, mas o paciente vai ter a sensação de que é no ouvido porque tá muito próximo de. Então, assim, 90% das vezes é por uma alteração aqui. Ou uma alteração no nosso organismo que leva uma alteração do meu ouvido interno. E aí faz com que esse impulso elétrico para levar até o meu córtex, né, auditivo, a interpretação desse som seja alterada. Mas 10% pode ser de outras causas como essas. Então, é necessário fazer uma investigação. Perfeito, sempre. Perfeito. E então isso me leva a crer também que crianças podem ter zumbido. Podem. E assim, Cauê, quando eu iniciei falando assim, eu duvido que alguém não tenha. Muitas vezes essas pessoas podem até falar assim, nossa, mas não, ninguém nunca me falou que tem. É porque ele é invisível, assim como a perda de audição, o zumbido é invisível. E se eu não tiver o conhecimento sobre aquilo, tão pouco eu vou falar sobre ele. Então, por isso que tem muitos profissionais, como a doutora Tani, que levantam a bandeira para esse conhecimento, para essa informação ser cada vez mais disseminada, que inclusive a gente já tem até um mês que a gente comemora, né, essa evolução dessa informação e principalmente do alerta em relação ao zumbido, que é o novembro laranja até inclusive, né? Então, para a gente falar mais sobre o zumbido, porque é algo que a gente não comenta. Se você vai numa consulta com um médico, qualquer médico, né, e você não comenta esse tipo de sintoma, é algo que vai ficar desconhecido para a sua família, para o médico que te acompanha. Então, é algo que a gente só vai saber se a outra pessoa comentar. E eu estou falando de adultos. Agora, você imagina uma criança que não tem menor conhecimento sobre via auditiva, sobre ouvido, sobre córtex cerebral em relação a essa estimulação auditiva, e ele sentir o zumbido, tão pouco ele vai conseguir te qualificar e te falar que ele sente aquilo. Justamente isso que eu ia perguntar. Como é que a gente, como pais, consegue fazer essa pré-avaliação ali, vamos dizer assim? Exatamente. Para que a gente possa chegar e dizer, doutora, acho que ele pode ter zumbido pode ter zumbido. Exatamente. Então, assim, pensando que 90% das vezes que um zumbido acontece é por conta de uma alteração nessa via auditiva, então o melhor que se tem a fazer é colocar no check-up anual do seu filho o exame e a avaliação auditiva. A audiometria tonal, a audiometria vocal. Né? Então, ele vai começando a conseguir te qualificar, porque no próprio exame, quando a gente atende criança, uma das perguntinhas que a gente faz é: tem barulhinho no ouvido? Você ouve algum barulhinho no ouvido quando você vai dormir? Ou quando você está bem quietinho em um ambiente que está silêncio? Você percebe algum barulhinho? E várias crianças falam que sim. E você sabe que um dos estudos
mostrou que zumbido em criança, mesmo que a avaliação auditiva dela esteja ok, ele pode ser proveniente de diversas vezes que essa criança se submeteu a ambientes ruidosos. Então, por exemplo, quando você vê numa festa bem barulhenta, Festa escolar. todas as festas, mas às vezes até, Cauê, festa nossa, e a gente fala assim, não, vou levar o meu bebê. Tipo, aí você vê um bebê num show, né? A mãe O que quis ir, acontece o que muito. acontece muito. Então, assim, esse estudo, ele mostrou que uma das probabilidades é que desde bebê, essa criança é submetida em ambientes de muita intensidade sonora. E lembra que o nosso ouvido ele vai cansando e ele vai envelhecendo? A nova estatística é que, por exemplo, antes, era a partir dos 60 anos de idade, você já poderia ser acometido pela presbiacusia, que é o ouvidinho cansado. Lesões, pequenas lesões de células auditivas pelo envelhecimento natural. Agora, esse número de 60 baixou para 30. Por que será? A partir dos 30 anos de idade, você já é mais suscetível a ter perda de audição hoje em dia, por conta dessa situação prévia. Desde bebê, você é levado a situações de muito barulho, né, de muita intensidade, e você se acostuma com isso. Por que que a maioria das vezes os pais chegam com a gente para fazer a avaliação auditiva e falam assim, doutor, eu trouxe ele porque ele ouve tudo muito alto. Ele fala alto, a televisão é alta, o celular é em alto volume também, né? Em alta intensidade. Então, assim, certeza, eu quero ver se ele tem alguma alteração auditiva. E na maioria não tem, mas é que ele se adapta e se acostuma a ter esse tanto de estímulo auditivo. Só que vai ter uma hora que essa conta vai chegar. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta que nem está dentro do nosso roteiro, baseado nisso que tu me disse. O quanto tu acredita que essa queda, né, De 60 para de 30? 60 para 30, está relacionado ao avanço da tecnologia? Ah, também. Já, o fone de ouvido já Uhum. foi colocado como um dos principais gatilhos para que realmente essa perda de audição chegasse numa idade muito mais nova do que antes, né? Mas hoje em dia, se a gente vê, tá todo mundo com seu fone de ouvido no máximo, porque quer mascarar até o ambiente que tá aqui, Sim. né? Adolescentes muito cedo, às vezes dormem com fone de ouvido. Então, assim, algumas companhias, né, como a própria Apple, fizeram um limite de volume para que não ultrapassasse aquele volume que fosse prejudicial à saúde auditiva. O problema é que os adolescentes, crianças, até mesmo adultos, mesmo nesse volume que se diz que é menos prejudicial, ele fica horas com aquela intensidade, com aquilo tudo no ouvido, dorme, né? Então, assim, passou 12 horas, mais de 8 horas submetido a alguma intensidade elevada, você vai lesar. Você vai lesar o seu ouvido, não tem jeito. Então, assim, se você é mamãe de adolescente e você vê seu filho sempre com fone que você do lado dele consegue ouvir, já é um dos maiores indícios de que esse fone está em volume muito alto. E que horas exposto a esse ruído, essa conta vai chegar e essa conta é irreversível, que é essa lesão de células auditivas. E é importante a gente ainda ressaltar que o zumbido é um dos primeiros sinais, os primeiros sintomas de que alguma partezinha dessa nossa estação está alterada, né? Então, Uhum. o zumbido, ele já é um alerta de que, opa, alguma coisa aqui não está funcionando muito bem e eu preciso entender o que está acontecendo. Entendi. E como é que é feito o diagnóstico do zumbido? Perfeito. Então, o zumbido, ele é diagnosticado através de vários exames e de um atendimento interdisciplinar, principalmente entre um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo. Então, inicialmente, esse paciente, né, ele vai para o otorrino, que é o médico especialista nessa área, principalmente os otologistas, que são especialistas na oto, né, como eu sou
fonoaudiólogo especialista em audição, a gente tem o otologista dentro da otorrinolaringologia, também especialista aí nesse nosso ouvido, né? Então, ele vai passar alguns exames, dentre eles ele vai fazer comigo, fonoaudióloga, que é a audiometria tonal, a audiometria vocal, a imitanciometria, que vai ser um quebra-cabeça que a gente vai montar para a gente entender se tem alguma coisa alterada ou se a gente precisa pesquisar um pouquinho mais. E tem um exame mais específico ainda, feito por fonoaudiólogos, que é a acufenometria. A acufenometria ela vai nos dar um dado importantíssimo, até para depois a gente pensar na reabilitação, que é aonde acontece esse zumbido, em que frequência ele acontece, qual é a intensidade da percepção desse zumbido e o quanto eu precisaria mascarar, que é o quanto eu precisaria de um outro som para que o meu paciente deixasse de ouvir esse zumbido. Então, pensando num tratamento acústico, lá na frente, esse dado é importantíssimo, até para a gente entender se ele é do ouvido, se ele está dentro dos 90%. A gente descobre nesse exame, que é a acufenometria. Além disso, exames de sangue, né, os principais para entender fatores que alteram, por exemplo, é aqueles que eu falei, né, ver glicemia em jejum, porque jejuns prolongados, né, alteram o teu metabolismo, exageros de açúcar, então tem que ver glicemia em jejum, tem que ver triglicérides, tem que ver o colesterol, tem que ver o zinco, né, como eu falei. Então são exames de sangue específicos que o médico também vai passar para a gente entender. Além disso, tem anamnese, que é uma entrevista mais voltada para o zumbido, e tem também questionários específicos para entender como esse paciente tem consciência e o quanto esse zumbido é incômodo a ele. Então, fechando essa avaliação, a gente consegue ter um melhor diagnóstico, se ele está dentro desses 90%, e qual seria a personalização desse tratamento para ele. Falando dos exames fonoaudiológicos em si, eles são indolores, causam desconforto? Completamente indolores, nenhum desconforto. Todos esses exames, desde criança, né, muito pequena, bebê, podem fazer alguns deles, né, como a avaliação aí dessas células auditivas, desde os do teste da orelhinha, né, a audiometria tonal, que a gente, desde criança, de 2 anos de idade, a gente consegue condicionar para fazer uma audiometria tonal. Então, não são exames de difícil execução, não são exames que causam, não são exames invasivos, né? São exames que realmente são indolores, muito fáceis de fazer. Só a acufenometria, que é um exame que só pode, de fato, ser feito em adultos, porque uma criança não saberia te qualificar as perguntas. É um exame que precisa um pouco mais de consciência para conseguir definir e descrever como é que está sentindo o zumbido. Então, aí já é feito em adultos. Entendi. Viu só quanta informação, gente? Então, antes da gente continuar, a gente precisa falar de alguns patrocinadores ainda. Perfeito. A gente pode comer também? Pode comer. Então, a gente vai falar sobre o primeiro patrocinador, a Lenoca. Inclusive, eu quero falar para vocês o seguinte. Normalmente, quando a Lenoca está aqui, vem sempre 3 brindes em si da Lenoca. Olha ela já pegando aqui. 2 vão para os convidados e um normalmente fica com ela, que é a host, né? Nesse caso, hoje, especificamente... 2 vão ficar comigo. Um eu já comi, gente. Um eu já comi, aí como eu sou a convidada da noite também, tá convidada vou da noite, levar. vai levar? Isso aqui meu pai do céu, isso aqui dá briga. Se eu mostrar lá em casa também pra Maju, Ave Maria. Deus o livre. Mas é porque derrete na boca. E olha que legal, ele veio... Agora a Páscoa tá chegando, né? Exatamente. Olha que lembrancinha linda que você pode dar para quem você quiser, tanto de presentinho para alguém, quanto até da sua própria equipe, por exemplo, né? De forma profissional. Uma lembrancinha magnífica, que às vezes a gente chocolate, mas olha só, lindo e com os biscoitinhos que, nossa senhora, maravilhosos. Que inclusive pode ser personalizado com a marca da sua empresa. Verdade, eu faço muito isso na Audionorte. Sim, né? Tem embalagens lindas que a Lenoca fez. A Poligastro também já fez. A Poligastro também já fez. Para os seus colaboradores, excelente. Exatamente. Mas lá você encontra
bolos, né? Bolos decorados, Contra bolos tudo, até vulcões. decoração, meu bem. É verdade. Eu sou muito suspeito para falar, né? Né? Ele que faz a decoração junto. Mas ela faz com uma perfeição Verdade, uma dedicação incrível, e dom. Eu Isso. falo que tem que ter talento, não adianta dar a receita. Ela me dá o passo a passo e eu não consigo reproduzir isso daí. Nem eu consigo. E É dom. olha que eu tô ali. É, do diariamente, lado, olhando e vendo. olhando e vendo. É isso. E provando, né, querido? Também. Ainda bem que eu não moro com Lenoca. Mas ela realmente tem uma dedicação ímpar, incrível no que ela faz. E vale muito a pena você experimentar os doces dela. Verdade. E agora para Páscoa, então, já pede o cardápio, diz que você assistiu aqui, porque tem desconto, viu? Tem desconto. E quando você quiser que ela organize tudo, por exemplo, vai ter o aniversário do João agora, em abril, início de abril, e eu já falei para ela, Lenoca, quero decoração, bolo, docinhos personalizados e 2 sobremesas. Já resolve uma vida, né? Da mãe que organiza o aniversário. Acabou. Então, já fica a dica também aí pra Lenoca. Lenoca, muito obrigado. E onde você se arrumou? Onde você se arrumou? Eu me arrumei. Sempre, festa escova. Gente, eu sou muito fã, de verdade. Eu sou fã, não só pela praticidade, pela rapidez, pelo atendimento, assim, fantástico. E é uma equipe tão grande. Eu tenho os meus preferidos, claro, depois de tanto tempo você indo lá, você acaba tendo seus preferidos, mas, assim, é uma equipe fantástica, fantástica mesmo, com vários especialistas em fazer escova, em diversos tipos de cabelo, tratamentos também que lá tem, produtos que, inclusive, estão com desconto, né? Nós temos cupom de desconto de Sim. 10% lá. Vai aparecer aqui embaixo. Exatamente. E você ainda ganha uma lavagem detox ou uma hidratação quando você for fazer a sua escova, se você disser que assistiu aqui no podcast ou viu no meu Instagram também. Usa o cupom EasyPat. Não, EasyFest, né? EasyFest 2025. Pronto. Então, já usa esse cupom para você ganhar isso daí, já diz que assistiu aqui, e aí você vai ter esse benefício, e que eu amo, não tem horário agendado, e sabe o que é melhor? Eles funcionam dia de segunda, alguns domingos, que eu acho isso fantástico também, e a última sexta-feira do mês, eles fazem um happy hour delicioso de diversos drinks, então corre pra festa, eu adoro mesmo. E você pode encontrar a festa em 3 unidades, no Marco, Batista Campos e no o Marizal, que é onde eu moro. Exatamente. E aí, deixa eu falar logo também aqui, olha, de Passione, porque eu sou muito apaixonada nesse conjunto. Vocês vão me ver muito nesse conjunto aí no dia a dia, porque é um dos meus preferidos agora, né? E olha esse anel também que eu esqueci de mostrar da outra vez, anel de pedras é com eles também, gente, sensacional. Eles têm uma coleção para não botar defeito, tem para todos os gostos. Os meus estão ali sempre. Então, eu amo os conjuntos e a qualidade dos produtos de lá. Porque a maioria que eu tenho de lá são as semi-joias. E, gente, parecem joias, de verdade. Do tanto que duram, das pedras impecáveis. É maravilhoso demais ser cliente da Passione, porque eu falo que eu só falo do que eu gosto, do que eu realmente gosto, acredito e uso, né? E não falo do que eu não conheço. E Passione, parabéns. Michele e Júnior, vocês que estão à frente aí da Passione, parabéns e diferenciado demais os produtos e a escolha de cada um deles. Viu? E a gente também tem cupom de desconto, 10% de desconto se você falar que viu aqui no podcast também. Viu? E eles atendem por WhatsApp, fazem delivery e a loja tá lá no IT Center. Perfeito. Muito bem. Já tem perguntinha? Vamos lá, temos mais uma pergunta aqui, algumas, né? Existem fatores de risco que aumentam as chances de desenvolver zumbido? Sim, com certeza. Um dos principais é aquele que eu falei, de você se expor a sons de alta intensidade por muitas horas no teu dia, seja de forma de diversão, né? Ou seja de forma ocupacional. Tipo, eu trabalho num ambiente ruidoso. Então, você precisa colocar o protetor, né, individual, para que você não se exponha, né, a uma agressividade desses sons intensos para fazer com que haja essa lesão sensorial e que a gente já falou que é algo irreversível.
E o zumbido é um dos principais e dos primeiros sintomas de que algo ali não está bem. Então, você se expor a esses ruídos é um dos principais. Surdez súbita, né? Então, quantas vezes a gente, inclusive, já foi tema do nosso podcast com o Dr. Diego Farias. Isso. Né? De falar sobre a surdez que acontece literalmente do nada. Né? Então, muitos pacientes relatam que dormiu e acordou com o ouvido tampado, com a sensação de surdez, né? E aí acontece realmente essa surdez súbita, que muitas vezes é idiopática, não tem uma causa definida. E o zumbido é um dos principais sintomas que aparecem na hora. Trauma acústico, né? Então, não é uma exposição prolongada, mas é uma exposição que, por exemplo, você está numa época de Copa do Mundo e alguém soltou um rojão perto de você, né? E aquele barulho foi tão intenso que lesou uma frequência específica, te causou um trauma acústico, e o zumbido também é uma das principais, um dos principais sintomas e sinais que vem para te alertar de que alguma coisa ali não ficou bem. Muitas vezes os excessos também de álcool, de doces, né, de tabagismo, fazem com que hajam essas alterações no teu organismo, que vai fazer com que aqui também, muitas vezes, não funcione bem por conta dessas alterações metabólicas, né, do teu organismo. Então, os excessos em tudo podem realmente também trazer a sensação do zumbido ou intensificar a sensação do zumbido. É interessante isso, que recentemente a gente teve até uma lei numa das principais praias que nós temos aqui, em Salinópolis, né, que era proibido caixas de som. Né? Isso foi uma repercussão muito grande, sim, justamente porque é algo cultural nosso, né? Perfeito. Então isso me fez lembrar nesse momento, até porque a gente tem aqui culturalmente as aparelhagens. As aparelhagens, né? É verdade. Então eu tenho dó não só de quem frequenta, mas principalmente de quem trabalha, né? Como DJ, como até como é que fala aquela pessoa que ajuda a montar tudo, né? Rodrigo? Sabe, que ajuda a montar o palco, ajuda hold, exatamente, e que fica ali, né? Às vezes trabalha 2 vezes numa mesma noite, em 2 lugares diferentes, passa horas ali. Então, leva seu fone de proteção para o abafador, para realmente abafar o som, porque você está se expondo a um risco muito grande de ter uma perda de audição irreversível, o zumbido como um dos principais sintomas, e a tua comunicação, a tua qualidade de vida é completamente alterada. E é ocupacional, e muitas vezes nesse tipo, por exemplo, quando você trabalha numa empresa muito grande, uma montadora, por exemplo, que é muito ruído, é obrigatório, tem até fiscalização de que você utilize os equipamentos de proteção individual. Mas numa situação dessa, de festa, de aparelhagem, ninguém está ali para fiscalizar. Então é você por você, meu amigo, né? Então você precisa ter realmente a informação, por isso que a gente fala, compartilhem os episódios, porque você precisa ter a informação de como cuidar da sua audição para que você não deixe isso acontecer, né? Essa lesão tão grande de células auditivas, essa perda de audição induzida por ruído, que vai te trazer vários outros sinais, sintomas, que vão te trazer menos qualidade de vida, com toda certeza. Entendi. Já sofreu com zumbido, Rodrigo? Não? Nunca? Tá com fone ali o tempo todo. Aham. Geralmente quando eu toco, saio do show, né, à noite, aí dentro fica um pouco. Ah, tu toca também? Toca. Toca o Ele quê, é músico. Rodrigo? Olha, ele é guitarrista. Rodrigo, e depois quando você fica... Rodrigo, não tem alguma câmera pra mostrar? Te mostrar, não? Ia mostrar o Rodrigo. O Rodrigo é que tá aqui sempre atrás daqui das câmeras, né? Que organiza todo aqui o episódio, que faz a gravação, que testa microfone e tudo. Ele tá o tempo todo ali com o fonezinho dele. Pronto. E aí tu toca à noite, guitarra, faz o show lá. Geralmente dura o quê? Umas 2 horas? Umas 2 horas, né? Quando você sai dali, você não sente seu ouvido cansado? Sim. Sente, né? Eu chego em casa, eu demoro uma hora e meia pra poder começar a dar sono. Assim.
É, porque você tá agitado ainda, né? E com muito estímulo. Só 1h30 depois que você vai sentir o sono. Isso no show, no ensaio também, quando a gente sai. E o zumbido, esse barulho no ouvido, você nunca ouviu? Tipo um pi. Sim. Sim, né? Mas não chega a me incomodar. Sim. Uhum. E nessa situação, é o que a gente ainda chama de normal, né? Se você faz sua avaliação auditiva, tá normal, você ficou só 2 horas e depois você deu um descanso auditivo, né? Esse é o correto para você cuidar da tua audição. Né? Então, por exemplo, a gente não vai falar para ninguém assim, olha, você não pode mais ser músico, você não pode mais ser o hold, você não pode mais ser o DJ, não é nada disso. Mas é que você precisa entender que você precisa ter cuidado. Então, depois de 2 horas, um som intenso e tocando, né, com a tua cabeça ali, o tempo todo recebendo aqueles estímulos, você tem que dar a tua pausa depois. Você tem que ir para um lugar silencioso, né? Você precisa acalmar, dar esse tempo de descanso de 12 horas, pelo menos, ou seja, de pensar numa noite inteira bem dormida, para que no outro dia você consiga de novo se submeter a 2 horas desse estímulo. Né? Então, quando você é o hold e você faz não sei quantos shows, ou DJ, não sei quantos shows no dia, se ele não proteger a audição dele, se o rapaz que está trabalhando, ajudando a montar o palco, mas que fica ali durante o show todo, perto da caixa de som, se ele não levar o abafador dele depois das horas de descanso dele, fatalmente ele vai ter uma lesão auditiva. Não tem jeito. Tem muita música que já tem perda de audição. É. 10%, É. 5%, 10%. E é algo irreversível. Pra mim não é tão ruim porque eu toco uma vez na semana. Uma vez ou 2 vezes na semana. Entendi. Entendi. O resto do dia, Ó. ensaiado a gente quase não ensaia, então. Entendi. A audiometria tá em dia? Vai lá comigo, a cara dele. Vai lá comigo, querido. Eu estou Check-up te anual. esperando. Check-up anual, mais ainda. Mais Quem ainda. trabalha com música, com fone, mais ainda, né? Precisa ter esse check-up auditivo em dia. E, Paty, estresse. Sim. Pode aumentar o zumbido? Como é que o cérebro interpreta isso? Tem muito paciente, Cauê, que acha que o zumbido, ele é emocional. Porque em determinadas situações parece que ele piora, intensifica. Principalmente quando eu tô muito estressada, quando eu tô ansiosa, quando eu tô muito triste, acontece de eu perceber que ele intensifica. Ou seja, ele é emocional. Na verdade, não. Sabe aquele negócio de lenha na fogueira? Uhum. É isso. Quando o teu emocional não tá bem, você acaba fazendo com que o teu cérebro preste mais atenção no teu zumbido, que já é algo que pra ti não é legal. Então, você não tá bem, você tá estressado, você tá triste, você sofre de depressão. Então, eles são gatilhos, ele põe lenha na fogueira, digamos assim, ele faz com que o teu cérebro intensifique a atenção dele. Em relação a, por exemplo, o Rodrigo falou, não me incomoda. Está nos 80% de que não se incomoda com a sensação do zumbido, porque ele é esporádico, acontece uma vez ou outra, com todo mundo isso realmente pode acontecer. Mas depende da forma como você faz com que o teu cérebro dê atenção para ele. Olha que interessante, uma vez eu atendi uma paciente que um dos principais tratamentos, que eu acho que é a nossa próxima pergunta e última, é a colocação do aparelho auditivo. Quando você tem uma perda de audição associada e você reabilita colocando um aparelho auditivo, você pensa que você organiza essa estação do trem e faz com que o teu zumbido, que essa era a causa, desapareça, né? Ou melhore consideravelmente. Então, ela relatou para mim que ela tinha um zumbido que parecia uma cachoeira, uma panela de pressão. E eu falei para ela assim, não se preocupe, quando eu atendia no SUS, né? Eu falei, não se preocupe que depois que eu colocar o aparelho auditivo, pode ser que esse sintoma, ele passe. Aí ela, não, então eu não quero. Aí eu olhei para ela e falei, como assim não quer? Né? Ninguém me falou até hoje que não quer que o zumbido passe, né? Ou pare. Ela falou assim, ixi, eu gosto dele, doutora. Olha, quando eu tô estressada, eu tô cansada, eu sento lá na frente da minha casa, eu fecho meus olhos, eu até relaxo porque parece que uma cachoeira tá na minha frente. Ou, quando eu tô com fome até, parece que é uma panela de pressão, eu sinto até o cheiro da carne assada. Ou seja, olha que louco isso, porque ela associou algo positivo. O que não acontece com a maioria dos pacientes.
a maioria dos pacientes associam algo muito negativo, o zumbido. E pela falta do conhecimento, que pode ser um sinal e sintoma 90% das vezes de que essa minha via auditiva não está bem, ou alterações no meu metabolismo, né, no meu organismo, por excessos de alguma coisa, e um ajuste na minha alimentação pode melhorar consideravelmente isso. Então, pela falta desse conhecimento, eu associo a algo muito negativo. Né? Tipo, tem um tumor no meu cérebro, né? Tem vários pacientes que já associam, tipo, eu tô ficando louco, não sei o que tá acontecendo. Então, acaba sendo algo muito negativo e você faz com que o teu cérebro dê muita atenção a ele. Então, teve uma vez também estudando, uma amiga falou assim, esse tic-tac do relógio tá me incomodando. Aí eu olhei pra ela e falei, caramba, nem tinha percebido esse tic-tac do relógio. Aí eu parei para prestar atenção num relógio grande de parede, antigo. Aí é mesmo, tá fazendo um tic-tac. Aí depois eu falei para ela, por que você foi me mostrar esse tic-tac? Porque agora eu só tô ouvindo esse tic-tac. Ou seja, a minha atenção mudou ali. O meu foco da atenção foi outro. Por que antes de ser mãe eu dormia numa boa? Se um bebê chorasse, eu não ia acordar, eu não tenho filho, eu não mostrei pro meu cérebro que aquilo é importante. E agora, se um bebê faz, a gente pula da cama e fala, o que foi que aconteceu? Não é verdade? Então, assim, depende do que a gente coloca como atenção pro meu cérebro e a importância que eu dou àquilo para intensificar ou não. Então, o zumbido já foi comprovado em diversos estudos que ele não é de alta intensidade, ele é de fraca intensidade. Só que mesmo sendo de fraca intensidade, quando você intensifica a atenção para ele, ele se torna algo que pode vir a te incomodar muito, né? A tá ali nos 15% de incômodo ou até, muitas vezes, infelizmente, chegar nos 5% que te incapacitam de alguma coisa. Então, por exemplo, uma pessoa que resolve meditar e tem zumbido, então... Depende do que ele realmente coloca de atenção, o tanto que ele coloca de atenção para aquele zumbido, ele realmente não vai conseguir. Ou existem estratégias, que aí a gente vai falar mais de tratamento, né? Existem estratégias de habituação. Então, por exemplo, eu vou meditar, mas eu tenho zumbido, você pode usar várias estratégias de sons ambientais. Por exemplo, a cachoeira, geralmente não é um som que relaxa, né? De água caindo, né? De chuva caindo. Então, você pode colocar esse som para que você volte a sua atenção para aquele som, o mar, ondas do mar, algo que te relaxe. Os famosos ruídos brancos. E que sejam sons relaxantes para você. O que você gosta de ouvir? Eu, por exemplo, eu gosto de ouvir o som do mar. Então, se eu quiser relaxar, ou então eu durmo, muitas vezes lá em casa, até as crianças já se acostumaram também com o som de chuva. Eu adoro dormir com o som de chuva. Tenho memória afetiva disso e me faz muito bem. Eu relaxo muito mais rápido. É uma estratégia. Eu não tenho zumbido, mas se eu tivesse, o meu foco seria o outro, na minha atenção, e isso me faria muitas vezes adormecer mais rápido, relaxar mais rápido e tirar do meu cérebro aquele foco no que não é importante, que é o meu zumbido. Eu estou focando em outra coisa, eu estou desviando a minha atenção dele para um outro som. Essa é uma excelente estratégia de habituação do zumbido. Seria um dos tratamentos. Um dos tratamentos. E exatamente. Quais são os outros tratamentos? Aparelho auditivo. Aparelho auditivo. Né? Então, é um dos principais. Também, quando você tem uma surdez muito grande, que o aparelho auditivo não dá conta, o implante coclear é excelente para trazer bons resultados também para o zumbido. Inclusive, na Escola Paulista de Medicina, foi uma das pioneiras a fazer trabalho com paciente de zumbido incapacitante, que é aquele de 5% que já estão incapacitando esse paciente a alguma atividade no seu dia a dia, a fazerem o implante coclear, mesmo audiologicamente, pensando assim, no limiar auditivo dele, ele não tem uma perda severa ou profunda que se encaixaria nas principais indicações do implante. Mas ele tem um zumbido que o incapacita, e aí o implante coclear é uma das principais alternativas para o zumbido. Então, o aparelho auditivo, o implante coclear, terapia de habituação. Existem alguns aparelhos auditivos que, quando o paciente tem o zumbido, a gente descobriu a frequência, mas não é uma frequência que esteja caracterizando uma perda de audição, porque existe uma tabela de frequência específica no exame de audiometria, e aí a gente vê que a frequência que esse paciente percebe é fora daquele padrão da normalidade. Então, ele não tem uma perda de audição,
né, de que a gente possa dar laudo de perda auditiva, mas ele tem uma alteração em alguma dessas frequências. Existem aparelhos auditivos que não amplificam o som, mas que enviam sons alternativos para que a gente tire o foco desse cérebro dele do zumbido e que ele foque a maior parte do seu tempo em um outro tipo de som. Então, é uma estratégia que a gente também pode usar para que tire a atenção desse zumbido, mostre para o cérebro que existem outros sons mais importantes para ele focar a atenção dele. E aí, tirando essa atenção. Os exames de sangue, se mostrarem alguma alteração, é importantíssimo que a gente também seja auxiliado por uma nutricionista, né, para que mude também hábitos de vida. A gente já falou aqui muito sobre sono, Sim. sobre exercício físico e sobre uma boa alimentação. Então, tudo isso faz com que também o nosso organismo funcione da melhor forma possível e deixe essa estação também funcionando, né, da forma como tem que funcionar, da melhor forma possível. E aí, ajustando muitas dessas estratégias, a gente pode conseguir um excelente tratamento. Então, assim, não dá para a gente dizer qual é o melhor tratamento para o paciente antes dele passar por toda essa avaliação. Porque, como o zumbido tem diversas causas, um único paciente pode ter envolvido diversas causas. Pode ter uma perda de audição, pode ter um trauma acústico, pode ter algo que no próprio organismo dele, no exame de sangue, revela, né? Tem excessos ali de álcool, de tabagismo, de doces, está acima do peso. Então, precisam várias estratégias serem usadas para que a gente chegue ali numa melhora considerável desse zumbido. Mas tratamento tem, e uma das coisas que eu mais gostaria também de deixar como um recado aqui para o paciente que tem zumbido é que se você for em algum profissional e esse profissional olhar para você e te falar assim, o zumbido não tem tratamento e você vai ter que aprender a conviver com ele, procure outro profissional especialista, porque hoje tem diversas estratégias, como eu citei, para que a gente chegue ali numa melhora considerável da tua percepção do zumbido, né? Com uma dessas estratégias ou com várias dessas estratégias juntas. A gente só precisa personalizar e entender o que está acontecendo com você. E deixo ainda de dica também para os nossos pacientes o livro da Tani, né? Quem diz que zumbido não tem cura? Excelente! Então, se você tá com zumbido, tá começando a te incomodar demais, a tirar teu foco, a tirar tua atenção, tua concentração, né? A começar a se isolar um pouquinho mais, já leia, se informe e procure os profissionais especialistas em tratamento do zumbido para que a gente consiga não só diagnosticar, mas também reabilitar com as estratégias que a gente já tem, né, aí no mercado para que a gente chegue numa melhora considerável aí do teu zumbido ou até mesmo a cura dele. Perfeito. Acho que foi um episódio bem esclarecedor, né? A gente conversou sobre... Amei. É uma das coisas que eu amo falar. Ela estava até nervosa, né? Porque É muita informação, eu queria dar muita informação, a gente não tem tanto tempo assim. Desculpa até se eu falei rápido, viu? Não, acho que foi bom. Acho que falou no tom normal e eu até tinha dito para ela que eu tinha alterado um pouquinho o roteiro para ver se... Olha aí. Mas eu não alterei em nada, só foi nosso bate-papo mesmo, que foram surgindo as dúvidas. E eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, curte, compartilha, promove, divulga para outras pessoas, né? Verdade, gente, nos ajudem. Exatamente, porque é um assunto... A gente faz com muito carinho para vocês, né? A gente sempre fala isso, né? Exatamente. É um assunto de extrema importância, realmente, e que pode estar dentro da sua família, né? Perfeito. Porque, como ela disse, cerca de 30% da população... Cerca de 30 milhões. 30 milhões, né? Nem 20% da população mundial, 30 milhões de brasileiros, né? Sofrem com alguma alteração ou a percepção do zumbido. Então é isso. Tchau, gente. Até a próxima. Ficou alguma dúvida? Pode escrever, a gente vai ter o prazer de te responder também. Perfeito. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem.